Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Grupo Start. Vocês sabiam que é perfeitamente possível e biologicamente falando a gente descobrir por que algumas pessoas têm mais sucesso do que outras? Muito bem, hoje nós falaremos um pouquinho a respeito de mindset do empreendedor de sucesso. Mas espera aí, o que é mindset? Mindset tem várias traduções, porém o que melhor se encaixa com a questão de empreendedorismo é atitude, mentalidade, processo mental ou jeito de pensar. Por exemplo, qual que é a sua atitude diante de algum problema? Qual que é a sua mentalidade? Qual que é a sua forma de pensar? Tudo isso pode ser definido como mindset. Agora a questão é, o que é o mindset do empreendedor? O mindset do empreendedor nada mais é do que a forma como você, como empreendedor, se comporta diante das situações e dos problemas. Mas para que a gente possa entender isso com mais facilidade, é muito importante que nós vejamos este cérebro. Agora, o que tem a ver um cérebro com a questão do mindset do empreendedor? Muito simples. Como vocês podem ver, o nosso cérebro é dividido em várias partes. Mas as partes que mais vão nos interessar neste momento são duas em específico. É o lobo frontal, que fica mais ou menos nessa área, e o hipocampo, que fica mais ou menos nessa região que na imagem está em verde. Por que essas duas áreas são importantes? Porque ambas guardam informações. Ambas são responsáveis por guardar um tipo de informação. A questão é que tipo de informação o hipocampo guarda e que tipo de informação o lobo frontal guarda e que relação tudo isso tem com o mindset do empreendedor. Muito simples. Tem uma frase que diz assim: não é o mais forte e nem é o mais inteligente que sobrevive, e sim aquele que melhor se adapta às mudanças. E isso tem total relação com o que nós estamos falando. Por quê? Imagina a seguinte situação. Você tem um cliente e o seu cliente pediu para você fazer uma campanha do Facebook para ele. E ele falou assim, olha, você tem R$100 para gastar nessa campanha toda de 7 dias. Tudo bem? Ótimo. E aí você passa essa tarefa para o seu funcionário e o seu funcionário faz o quê? Ele gasta R$100 não na semana, mas R$100 por dia. E aí no primeiro dia, quando debitou o primeiro R$100, o cliente liga para você desesperado, querendo saber o que aconteceu. Porque ele só tinha R$100 e no primeiro dia já descontou R$100 dele. O que você faz? Bom, nessa situação você tem dois caminhos a seguir. De duas uma. Ou você vai pensar dessa forma assim, ó. Quem foi que fez essa campanha? Ou quem mandou o funcionário fazer dessa forma? Ou então, gente, isso nunca aconteceu na minha empresa. Ou então você pode pensar da seguinte forma. Pessoal, o que a gente pode fazer para contornar a situação? Ou, de que forma que eu posso ressarcir o cliente e fazer com que ele continue cliente nosso? Ou, o que eu posso fazer para manter a confiança dele? Conseguiram perceber a diferença dessas duas abordagens? É muito simples. Veja bem, uma está focada no passado, no que aconteceu, quem fez, de quem foi a culpa. E a outra está focada no futuro, em tentar achar alguma situação, alguma fórmula que resolva aquele problema. Então, quando a gente fica preso no passado, a gente não acha solução. Quando a gente foca no futuro, as soluções e as ideias surgem com mais naturalidade. Pensando nisso, fizeram uma pesquisa para saber aonde essas informações são processadas no cérebro. Porque algumas pessoas têm mais facilidade em resolver problemas e outras pessoas têm mais dificuldades. Pegaram dois grupos de pessoas e fizeram o quê? Uma tomografia do cérebro dos dois grupos de pessoas. E aí, o que fizeram? Deram um problema em comum, ou seja, todo mundo foi informado do mesmo problema e eles tinham que apresentar uma solução para esse problema. E dos dois grupos perceberam que um determinado grupo, uma determinada área se destacava mais e do outro grupo, outra determinada área se destacava mais. Agora, quais áreas são essas? Do grupo que resolvia colocar a culpa no passado, tentar descobrir o problema no passado, focando no que já passou, a área que mais se destacava era o hipocampo. Porém, daquele grupo que tentava descobrir uma solução, algo que realmente resolvesse o problema, a área que mais se destacava era o lobo frontal. Por que isso? Porque o hipocampo ele é responsável por guardar as informações da memória, das coisas que já passaram. E o lobo frontal trabalha com a parte de planejamento das nossas ações. E toda vez que de alguma forma a gente estimula o nosso lobo frontal, a gente está mais propenso a descobrir soluções. E quando a gente estimula o nosso hipocampo, nós estamos mais propensos em ficar presos no passado. Mas de que forma que a gente faz esse estímulo?
é fácil de perceber. Quando você tiver um problema e você ficar muito preocupado em quem foi, quem fez, de quem é a responsabilidade, você está estimulando o hipocampo. Quando você tem um problema e você fica procurando formas de resolver ou passos que você tem que fazer para achar a solução, você está estimulando o lobo frontal. Então, a sacada é, quando você se pegar pensando muito no passado, querendo descobrir muito de quem foi a culpa, inverte o processo e tenta descobrir, na verdade, uma solução para resolver o problema. E deixe essa parte de quem foi a culpa para um segundo momento, que não vai estar trazendo a resposta que você quer. Então, o segredo do mindset do empreendedor de sucesso é esse: a gente colocar o nosso foco na solução, em como nós podemos resolver o problema e não simplesmente ficar procurando culpados. Toda vez que nós nos comportarmos assim, nós temos dois grandes benefícios. Primeiro, as coisas vão começar a dar certo, porque a gente vai estar colocando a nossa memória para trabalhar em nosso favor. E o segundo, a gente vai estar ensinando o nosso cérebro que, para que nós tenhamos o crescimento necessário, a gente não pode viver do passado, mas sim das oportunidades que surgirão no futuro. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!